Quem encontrou Mateus capítulo 7, versículo 24, diz amém. Então diz assim a palavra do Senhor: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é considerado um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Senhor, nós te damos graças. E agora, meu Deus amado, a tua palavra vem de encontro às nossas vidas. Senhor, eu não tenho aqui um sermão, eu não montei uma estrutura de um sermão, mas aqui a tua palavra, meu Deus amado, agora seja a estrutura para todos os crentes que aqui a ouvirem. Estrutura que venham tornar uma casa ficar firmada, de pé, para que possa resistir tudo aquilo que virá ou que vem contra ela. Em nome de Jesus, nos abençoe. Eu estava vendo aqui, amados irmãos, Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo começa a apresentar então as armaduras poderosas de Deus, você vê que os versículos que antecedem são destinados filhos, pais, servos, senhores. Ele está dizendo assim: no demais ficais firmes na força e no poder do Senhor. Na força, na sua força. Ele está dizendo assim, ó, além disso, você seja revestido. E se você for examinar Efésios capítulo 6, tem mandamentos, tem doutrina. Inclusive a palavra doutrina é usada para que nós venhamos trazer a nossa casa. Então ele está dizendo assim, ó, tu quer estar preparado, depois que tu se revestir, depois dos mandamentos obedecidos, cumpridos dentro da tua casa, os teus filhos, os pais, os servos, os teus funcionários, e tu que é patrão, depois de tudo isso, te fortalece na força que há em Deus e no seu poder. E depois você, lá no versículo 3, ele diz assim: e se revestir de toda a armadura poderosa de Deus, para que possais resistir o quê? O dia. E ela tem tudo a ver com estes dois homens, representados por casas, citadas pelo Senhor Jesus Cristo. O capítulo 7 de Mateus, Jesus ele traz lições assim interessantíssimas. Ele começa apresentando a porta, capítulo 13, eis a porta, né? Ou entrai pela porta estreita. Ele apresenta um plano de salvação que é colocado por ele diante do homem, para que o homem possa por ele entrar. Ele começa apresentando porta de salvação, e para aqueles que não querem também, porta de condenação, destruição. Depois ele apresenta o servo que produz frutos, né? Frutos que são reconhecidos como frutos de um crente. A vida de um homem, de uma mulher que vive para frutificar como servos do Senhor. Depois ele apresenta os fariseus, os falsos profetas, os ensinamentos que são considerados heresias, os ensinamentos que conduzem à perdição. Ele diz: mas eu estou aqui. Existem palavras que vocês precisam escutar para que vocês possam resistir no dia mau. Existe mandamento, existem armaduras que vocês precisam compreender e usá-las para que vocês possam resistir o dia mau.
E ele não está falando neste momento, ele não está falando da igreja, ele está falando de casa. Ele está falando de mim, está falando de você. Ele está falando, ele se dirige a uma família, ele se dirige a uma empresa, ele se dirige a um povo que há um relacionamento como servos, como senhores, como pais, como filhos. No versículo 23, quando ele diz assim, ó: então lhes declarei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais o mal. Você for ver os versículos anteriores, você vai ver a prática, às vezes, de pessoas que estão seguindo, estão querendo, mas estão vivendo de uma outra forma, de uma forma que não agrada a Deus. E aí ele vem então, versículo 24: assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Eu não sei, parábola, geralmente ele traz alguma coisa comparada e trazida diante dos ouvintes a coisas peculiares, as coisas que são vistas, que são percebidas, que são entendidas. Provavelmente naquela época havia as pessoas que gostariam ou que construíram suas casas. E você vê aqui que o que ele fala, o que ele prega, o que ele traz como palavra, como caminho, como verdade, como vida, ele coloca diante de nós e ele diz: agora eu vou assemelhar vocês que ouvem essas palavras e guardam essas palavras. Ele assemelha um homem que constrói a sua casa na rocha. Vocês percebem que uma casa edificada na rocha, ela está firme, no demais estáis, além disso, ficai firmes. A sua casa precisa estar firme. E ele diz que casa firme é aquela que é suprida. Casa firme é aquela que é acompanhada. Casa firme é aquela que absorve o que Deus tem para eles, para construir. Então, provavelmente naquele tempo, havia pessoas que vinham para os lugares, ou seja lá a Judéia, seja lá o próximo aonde Jesus andava, ou diante das testemunhas dos discípulos. Provavelmente havia pessoas que procuravam lugares para construir suas casas. Ele estava citando. Então, essa comparação muitas vezes faz a gente compreender que as pessoas nos dias de hoje, se forem construir, onde é que elas querem construir? Esse terreno aqui rapaz, ele não é acidentado, ele não tem pedregral, não tem pedras, é um terreno plano. Olha aí, dá bem certinho para mim. Então, provavelmente, havia homens que procuravam lugares muito propícios, onde não lhes trariam dificuldades para construir sua casa. Se você vê bem que, se você vai construir uma casa e você não tem dificuldade para construir, você fica alegre. Opa, maravilha, cava aí, opa, bem molinho, cava alicerce, opa, cava, vamos. Não tem que subir escada, não tem que montar andaime, é tudo plano, o terreno é uma maravilha. Não tem pedra para atrapalhar, não tem. Então as pessoas, observando o terreno, se ele é plano, se ele é areia, se ele traz facilidade para se trabalhar, é tudo que ele quer. Mas um outro chega e encontra um terreno onde nele há um pedregulho, né? Um terreno mais sólido, um terreno mais duro, um terreno mais resistente aos trabalhos, que traz mais sacrifício, que traz mais dificuldade. Perceba se não tem a ver as duas portas com esses dois fundamentos. Perceba se a porta estreita e o caminho apertado não se compara com um terreno que traz dificuldade para você construir uma casa. É muito parecido, amados irmãos.
Então ele diz também assim: você pensa que a vida que você está vivendo, da forma que você está vivendo, vai te conduzir ao céu? Ele está mostrando uma porta larga, espaçosa, um caminho largo, espaçoso, mas que não conduz ao céu. Traz facilidades. Não, meu irmão, tudo é louvor, irmão, tudo é bênção. Oi, irmão, tá. Eu nem pastor tenho, eu fui batizado, não sei nem quanto tempo tem, que eu não sei. Então, não existe, amados irmãos, na vida do homem, generalizando, não existe, amados irmãos, a possibilidade de não haver sacrifício. Tem que haver sacrifício, tem que haver luta, tem que haver, amados irmãos, perseverança, tem que haver posicionamento, tem que haver, amados irmãos, obediência, tem que haver, amados irmãos, sinceridade, tem que haver tudo isso, porque senão, amados irmãos, estará a sua casa no futuro em ruína. E quanto mais difícil fica, mais a casa é edificada. Quanto mais dificuldade o cristão passa, o cristão verdadeiro que suporta, que atravessa, que passa, que fica firme, mais a casa dele fica firmada. Rabacaixa. Aleluia. Aleluia. Tu, soldado. Aleluia. Somos todos soldados de Cristo, todos. Como é que nós estamos? Ele diz: todas as armaduras de Deus. Pode ser que tenha alguém que nem conheça a parte das armaduras. Pode ser que tenha alguém que não compreenda um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser, amados irmãos, que eu como esposo, amados irmãos, esteja também da mesma forma como ele cita nessa carta de Efésios, esteja trazendo e irritando meu filho, minha filha. Aleluia. E aí eu estou se agradando, eu não estou ouvindo a palavra, eu não estou guardando. Pode ser que eu como servo não seja submisso ao meu Senhor, meu patrão. Pode ser que eu como patrão não seja da mesma forma como um servo do Senhor. Aleluia. Isso eu estou deixando de guardar. Verdade, Senhor. E ele diz, depois ele vai apresentar as armaduras, mas depois que vocês se revestirem, vocês fiquem firmes. Porque vem o que depois? Chuva, enchentes, ventos que sopram, batendo o quê? Ele quer arrebentar com ímpeto. Naturalmente, Jesus está falando de uma casa edificada. Tempestades vai vir, águas vai vir, chuva vai vir, torrentes vai vir. Mas naturalmente também ele fala: comparo este homem que escuta minhas palavras e guarda, como esta casa que suportará esse dia mau. Rabacaixa. Tem casa caindo, porque não está edificada na rocha, porque não estão guardando, porque não estão ouvindo, porque não estão praticando, porque não estão vivendo, porque não querem dificuldades, porque não querem compromisso. Casas estão caindo. E o Senhor virá. Então esse capítulo, Jesus ele apresenta assim, experiências através das parábolas, através da mensagem para nós, igreja. Quantas chaves tem aqui no altar dessa noite para distribuir com a igreja? Quantos nessa noite vieram aqui para receber uma profecia? Quantos vieram aqui nessa noite? Está entendendo, igreja? Porque os dias são esses, como os dias de Noé foi pregado quarta-feira passada. O povo come, bebe, casam e dão a casamentos. E no dia que Noé entrou na arca, eles nem perceberam. Foi a pregação. Aí começou o dilúvio. Noé já tinha entrado na arca, eles não perceberam. Tem muito crente que não está percebendo os momentos que estamos vivendo.
Tem muito crente que nesse momento pode voltar, pode retroceder, pode se arrepender, pode se colocar diante dele: Senhor, eu quero aprender contigo. Senhor, eu quero examinar tuas escrituras. Você tem uma família, você tem uma casa, você tem responsabilidades. Deus te chamou, Ele te ama, Ele te quer sim. Aleluia. Tem aquele procedimento no Facebook que se chama, faz um login aí. Não, aquele procedimento que mostra o local onde a gente está, né? Se chama. Hã? Localização não, mas é um procedimento assim. Check-in. Hã? Check-in. Tô lá em Parana, faço um check-in. Vamos fazer um check-in. Tô lá no Combu, isso a gente faz, gente. Aí, gente, onde é que eu tô? Mas pode ser que no futuro você não possa nem conhecer ou contemplar aquele que um dia você viu, porque um dia ele vai estar no céu e você vai estar aqui nessa terra. Você tem que fazer check-in nos céus, você tem que fazer check-in diante de Deus. Eis-me aqui a minha vida, Senhor, aleluia. Toma, Senhor, me quebra. Jura, Senhor. O irmão chegou para mim ontem e disse: pastor, eu saí lá da igreja lá, igreja grande, conhecida, cheia de estratégias. Aí ele começou a falar de irmão. Não, porque pastor, meu irmão, aparentemente, assim pelo que eu conheço, é um irmão que é consagrado, vida consagrada ao Senhor. E ele se entristeceu com certos procedimentos. Ele começou a citar, eu digo: irmão, aí eu comecei a falar para ele: irmão, é o seguinte, ninguém consegue ficar diante da presença de Deus em pé. Todos os homens de Deus que tiveram encontro com o Senhor, eles se prostraram, eles caem, não suportam a glória, a presença santa. Eles se ajoelham, eles se prostram, eles louvam, eles choram. Eles falam em línguas estranhas, eles glorificam, eles exaltam, mas acontece um mover, acontece um mover na vida deles que eles não suportam ficar em pé. E nos dias de hoje, infelizmente, muitas igrejas não estão se apercebendo. As igrejas nos dias de hoje não exaltam o nome de Jesus, elas se exaltam. As igrejas estão se exaltando, amados irmãos. As igrejas não exaltam o Senhor, as igrejas estão exaltando a si mesmo. Os pastores se exaltam, os homens estão se exaltando, os profetas, os ministros, todos aqueles que foram comissionados das igrejas estão se exaltando, não conseguem se humilhar, não conseguem compreender o que Deus falou para Jeremias: dessa casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Quebra, Senhor. Pastor, não diga isso não, que eu estou tão quebradinho, eu conheço gente quebradinho. E às vezes estamos passando por um processo de quebra, mas não porque pedimos. Às vezes estamos passando por um processo de quebra, porque este é a vontade de Deus. Eu vi minha esposa falando aqui: minha filha, os propósitos de Deus. Tem propósitos de Deus. Tem propósito de Deus que traz para nós pesar. Propósito não no sentido, amados irmãos, de humilhar, de apontar, de julgar, mas propósito de Deus. Nós estávamos numa cerimônia, né, que foi um culto fúnebre de uma criança. E até falei assim: olha, nesse momento é difícil. Geralmente a gente olha para as pessoas e a gente salva as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, olha como vai. Mas um momento como esse é triste, é difícil a gente saudar. Então é fácil dizer assim: haja a paz de Deus neste lugar, que Deus venha consolar os corações dos que aqui estão, pois o momento é de tristeza e de dor e de sofrimento, mas Deus está neste lugar. Não é fácil, mas... Então,
Há certas situações que acontecem que são propósitos também. Então, às vezes, estamos sendo quebrados. Às vezes, estamos pedindo: Senhor, me quebra. Às vezes, o homem se examina, né? Senhor, eu preciso, Senhor, faz de mim um vaso novo. Aí tem que quebrar todinho, né? Porque ele está olhando para ele: não, rapaz, eu sou vaso, mas está só as misericórdias vaso. Aí Jesus: ah, meu filho, eu estou te vendo. Você quer? Aí Jesus quebra. Ele vai dando glória a Deus. E ele vai louvando o nome do Senhor. Porque quando ele sai do processo de quebra, como um vaso velho, né? Como barro esmiuçado na mão do oleiro, quando o Senhor levantar, ele vai ser um vaso novo, sem cera. Ele estava com cera, ele estava com rachaduras, ele estava fantasiado, ele estava de uma certa forma maquiado, protegido. As rugas, as rachaduras, as quebraduras estavam tudo encobertas com a maquiagem. E o Senhor: não, vem cá, a maquiagem não, tem que ser original. Agora eu vou te levantar. E às vezes, amados irmãos, passamos por um processo de quebra também. Quebra para que a gente aprenda. Dificilmente Deus usará um homem sem que antes venha experimentá-lo com dores. Cristo Jesus, ele suportou tudo. O mesmo sentimento que houve em Cristo haja em cada um de nós. Saiba que você é santo, saiba que você foi chamado, separado, reservado, propriedade adquirida por Deus, aleluia, exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, raça eleita. Mas é necessário que você tenha as experiências. Então ele diz: e caiu a chuva. E tome chuva. Vocês viram o inverno? Viu aí como foi? Há alguns estudiosos que conseguem interpretar a chuva como se fosse uma ação temporal de Deus, né? Para também, isso no sentido agora desta parábola trazida por Jesus aqui, algumas pessoas que dizem que essa chuva aqui foi trazida sobre a casa espiritual, sobre a casa que é o homem, para que ele perceba. Assim também como os rios também podem representar o próprio homem, as ações do homem, terra, homem. Isso é uma interpretação de alguns estudiosos, né? E depois vem os ventos impetuosos, ou os ventos que batem com ímpeto, representando as potestades, principados, uma ação de Satanás contra a casa. Mas aí então, amados irmãos, ele diz que você precisa compreender isso. Ele quer que a sua casa possa resistir. É um processo que haveremos de passar, que estamos passando, mas nós precisamos resistir. E para resistir tem que estar preparado. Nos dias de hoje, é fácil até muitos irmãos andar sem Bíblia. Tem crente que não anda nem com Bíblia. Eu não sei, eu não posso julgar, mas eu não sei o que é que o incomoda. Ele diz: eu vou para a igreja e vou levar minha Bíblia para que eu possa acompanhar através das Escrituras a palavra de Deus. Eu vou para a igreja, vou levar minha Bíblia para que eu possa também, numa oportunidade, conhecer na minha Bíblia, eu poder então citar a palavra de Deus. Há crentes, amados irmãos, que nos dias de hoje eles vão para os cultos, estão nas igrejas, mas vulneráveis se encontram vulneráveis a todas as ocasiões que os cercam, por não se dedicarem, por não desejarem, por não quererem viver conforme Deus os chama para viver. Há crentes que nos dias de hoje, que o pouco que sabe é o suficiente para cruzar a espada, para combater contra a própria palavra.
Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Quem pelejou com a palavra, quem foi? Satanás. Então, amados irmãos, quando vem chuva, vem as enchentes, sopram os ventos e bate contra aquela casa com violência, ela está preparada, ela está fundamentada, ela está sobre a rocha, ela está firme, porque ela está guardando a palavra, os mandamentos, porque ela está ouvindo a palavra, está vivendo. Se vocês verem o outro exemplo da outra casa, e caiu a chuva, e da mesma forma as tempestades vieram, veio os ventos, veio as torrentes, vieram tudo isso. Se vocês verem, a outra casa ela não resiste, está aqui, ó. E caiu a chuva, versículo 27, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. Mas não termina aí, aquela casa que foi combatida, ela não termina somente no chão, ela termina em ruínas, e grande foi a sua ruína. Então, nos dias de hoje, enquanto os homens seguem para frente, buscando estratégias, buscando exaltar-se, buscando eventos, buscando todo tipo de artimanha, para que a igreja do Senhor seja exaltada, existe um povo que desce para se humilhar. Humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, para que Ele te exalte. Então, nos dias de hoje, Deus está aguardando os homens diante da sua presença, se humilhando para que Ele possa exaltar. Temos visto, mais uma vez, as pessoas não têm compreendido isso. O louvor foi uma bênção. Está uma bênção lá. Lá tem, imaginem um espetáculo de exaltação. A igreja se exaltando. É o homem que arranjou uma forma de exaltar a igreja. E que eles podem estar pensando a respeito disso? Será que eles estão pensando que nesse movimento todo a palavra está sendo suficiente para essas casas estarem firmes, para não caírem, para suportarem os dias maus? Porque a igreja do Senhor, ela não pode viver de espetáculo. A igreja do Senhor, ela tem que viver em comunhão. A igreja do Senhor, ela tem que viver em oração. A igreja do Senhor tem que haver em sintonia, tem que estar ligada com Deus. Glória a Deus. É difícil. Nos dias de hoje, amados irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Aquela palavra remanescente nunca foi tão evidente nos dias de hoje. Aquela palavra, muitos são chamados e poucos são escolhidos, nunca foi tão evidente como nos dias de hoje. Mais uma vez, as estatísticas apresentam o número de evangélicos lá em cima. São todos crentes, todos servos do Senhor, estão todos edificados, estão todos na palavra, estão todos vivendo a palavra no temor do Senhor, o princípio da sabedoria, estão vivendo isso. Eu não quero pregar aqui para vocês, ou para a igreja, alegria não. Eu acho que a gente tem que se converter. Para se converter é complicado. Converter. Se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar, nós temos que buscar o Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Nós temos que verdadeiramente praticar em obediência o primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Esqueça-se de você, apresente-se em adoração, tudo seja a sua vida em adoração ao nosso Deus. E eu vou te dizer uma coisa: esse processo de casa que está sendo contra ela impetuosamente trazido ventos, torrentes e chuvas, é só um processo. Ela não vai cair de uma hora para outra não, mas é um processo. Se você está vivendo um momento de movimentos assim,
que a sua casa espiritual está sendo, amados irmãos, está sendo, incomodada, está sendo provada, está sendo testada, se ela está firme, veja lá, se volte para Deus, porque há tempo de você restaurar a sua casa espiritual. Se volte para a palavra, busque a palavra de Deus, entre na presença do Senhor com cânticos espirituais, louve-o a Ele e examine, medite na palavra dEle, aleluia, e seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nesta noite tem propósito de Deus aqui, em casas espirituais. Somos casas espirituais. As nossas casas estão sofrendo, mas suportam. Mas se por acaso a casa estiver rachada, entra na presença do Senhor. Se a casa está sendo avariada, entra na presença do Senhor. Busca o teu Deus. Busca o Senhor nosso Deus, para que essa casa possa resistir. Se revista da autoridade de Deus, se revista das armaduras de Deus. Busque o Senhor em orações e consagrações, louvando no seu santo templo. Pastor, mas tantas questões fecham no dia de hoje. Tem tanta pessoa se apegando às coisas bestas e largando as coisas que têm valor. As pérolas não são dadas às pessoas que não são santas. Cães não gostam de pérolas, porque eles nem mesmo recebem. As pérolas ficam para os santos. As coisas bestas não representam pérolas, mas representam intrigas, contendas, porfias, emulações, discórdia, falta de visão, falta de ouvido espiritual, falta de boca espiritual. A mão não consegue apalpar, o pé não consegue dar passada, aleluia. O ouvido não consegue escutar, os olhos não conseguem contemplar, o nariz não consegue sentir o cheiro das águas, aleluia. Aleluia. Bom, eu não tenho, como eu falei, não montei nenhum sermão, nenhuma estrutura, mas o que eu tenho nessa noite, eu creio para os nossos corações. Como casas, precisamos avaliar as nossas estruturas. Como casas espirituais, precisamos reavaliar as nossas estruturas. Como é que nós estamos, né? Eu não estou aqui para julgar, não tenho como julgar, mas essa palavra que veio tanto para lá como para cá, ela vem para a minha vida também. Eu tenho me voltado para Deus. Eu tenho pedido ao Senhor com relação às vidas que estão presentes aqui neste lugar, para que eles possam compreender, ouvir, entender e alcançarem esta graça. Eu tenho rogado por aqueles também que ainda não chegaram. Aqueles que saíram fica difícil, mas a gente vai na paz, meu irmão. Mas fica difícil. Em Apocalipse capítulo 3, né? Sei que tens pouca força. Conheça as tuas obras. Sei que tu és fraco, mas tem guardado a minha palavra. E ele diz, amados irmãos, que há pessoas que pensam que nós não somos. Eu farei com que aqueles que se dizem ser judeu e não são, que eles venham até a ti e adorem, aleluia. Dizem que são judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Eu cito uma palavra como essa, meus irmãos, porque isso é uma realidade. Tem gente saindo de igreja para a sinagoga de Satanás, mas eles vão de voltar para a igreja do Senhor. Não essa igreja, mas a igreja do Senhor, ou seja, essa aonde for. Voltar para adorar o Senhor, voltar para louvar a Deus, voltar para ter um compromisso, para viver a verdade. Como sacerdote, você que tem um sacerdócio, você cristão, você que é varão, você que é homem, você tem um compromisso com a sua casa. Meu pai dizia assim, na missa, meu pai dizia assim, ó, era menino, Hilda, arruma os meninos, vamos já para a missa. Meu pai não era crente não.
Você é sacerdote. Maria, cadê os meninos? Já estão prontos? Vamos já para a igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nosso compromisso, os varões. Se elas não quiserem, se eles não quiserem, é meio complicado, mas começa parte de você. Nós temos visto, amados irmãos, tantas varoas, tantas senhoras, tantas irmãs, tantas mães dentro da igreja, e a ausência dos sacerdotes. Os sacerdotes são ausentes. Então, é casa fragilizada, está vulnerável à chuva, às torrentes, que são rios, a ventos e sopros. Curve a sua cabeça. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por mim mesmo eu sou julgado. Eu não acho condenação em mim. Mas quando eu sou julgado por Deus, eu sou disciplinado. Senhor, nessa noite, eu te apresento a tua igreja. Pai, continua falando com este povo, meu Deus. Te revela para eles, meu Deus amado, como tu tens se revelado nesses dias, meu Senhor. Senhor, que o alimento, meu Deus amado, que a tua palavra seja desejada, meu Deus amado, para que haja fortalecimento. Meu Deus, haja salvação dentro dos lares. Meu Deus, vem curar, vem transformar, vem libertar, vem fazer, meu Deus amado, aquilo que ninguém faz, meu Deus amado, pela igreja, meu Deus amado, a não ser tu, Senhor. A igreja é tua, Senhor. Eis a noiva do Cordeiro, Senhor. As vestes, meu Senhor da glória, neste momento, meu Deus, seja pelo teu poder, pelo poder do sangue do Cordeiro, esbranquiçadas, meu Senhor. Retira as manchas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde houver pecado, meu Deus, onde estiverem, meu Deus amado, transgressões, meu Deus amado, sendo praticadas, meu Senhor da glória, sejam, meu Deus amado, por ti repreendidos e disciplinados, meu Deus. Disciplina, meu Deus amado, a tua igreja, no sentido, meu Deus, para que ela saiba que tu vive e reina. Oh, meu Deus amado, continua falando conosco, não a nós, mas a ti toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Pai, eu te apresento esta igreja, os ministros da tua casa, os louvores, meu Deus, aqui que são entoados pelas servas, os compromissos assumidos, meu Deus amado, pelos poucos que aqui estão. Eu te apresento cada um destes, meu Senhor da glória. Faz eles se alegrarem, meu Deus amado, por te servirem o Senhor de bom grado. Oh, meu Deus amado, nesta noite, Pai, faz de encontro, meu Deus amado, as famílias representadas por cada um de nós que aqui estamos, e faz a obra, meu Deus. Cura, liberta, transforma, salva, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Bate palmas ao Senhor.